A gente começou a ver as marcas e algumas inconsistências apareceram, assim, muitas vezes elas eram um pouco diferentes uma da outra, o que não é consistente com a ideia de ser sido feita por um mesmo animal, com uma pata com o mesmo formato. Mas principalmente essa superfície que a gente está vendo por aqui, onde elas ocorrem, não parece ser uma superfície que estava presente na época da formação desse depósito, né? Então, assim, para você ter uma pegada preservada, você tem que ter aquela superfície onde o animal andou e deixou marcado as suas patas, aquela mesma superfície sendo exumada e aparecendo agora no relevo. A impressão que dá é que essas estruturas elas foram feitas na rocha e não efetivamente no sedimento na época em que a rocha foi formada. Então quer dizer que não necessariamente é uma marca feita no Cretáceo. Esse é o ponto, assim, essa ainda é uma hipótese, que se trata de pegadas de algum animal andando por esse sedimento aqui lá no Cretáceo, mas a outra hipótese é que se trata de alguma alteração mais recente em cima da rocha, né? E aí restam poucas alternativas, né? Isso aqui seguramente não foi feito simplesmente pela erosão passando por aqui, nunca faria essas marcas desse tipo. A gente não consegue imaginar nenhum animal que faria marcas desse tipo, então resta a hipótese de ter sido um artefato humano, né? Então, digamos, uma pessoa efetivamente fez essas escavações por algum motivo que a gente desconhece. A verdade é que a gente está naquela situação assim, onde a gente tem duas hipóteses e algumas evidências apontam para uma delas, outras apontam para outra, né? Se eu fosse dizer hoje, eu acho que o mais provável é que não são pegadas, mas eu não estou 100% convencido disso ainda. Então a gente está fazendo todo o procedimento, a gente vai levar essas réplicas para o laboratório, a gente vai reconstituir essa superfície aqui com posicionamento das pegadas, né? E aí tentar trabalhar essas informações, interpolar esses dados e ver se a gente chega a uma conclusão um pouco mais segura. A morfologia geral lembra muito, mas tem algumas partes que não condizem com o esperado. Aqui você tem essas estruturas que a gente pensava que eram as marcas, na hipótese que eram as marcas dos dedos, tá? Mas você vê que é a continuação dessas pontas, que são escavações no substrato. E alguns, especialmente esse aqui, por exemplo, não condiz com a morfologia esperada, né? Então isso nos coloca em dúvida. Em termos específicos para paleontologia, o mais certo é quando a gente consegue coletar o material de interesse para a gente, né? Então, quando você tem um objetivo talvez já traçado, ou você tem a sorte de encontrar um fóssil, eu diria que esse é o melhor resultado possível. Agora, errado, existem milhares de maneiras de dar alguma coisa errada, desde problemas de meteorológico, vamos chamar assim, até problemas de não conseguir entrar na propriedade porque o dono não deixa, ou não conseguir achar localidade. Tudo isso acaba sendo uma parte do campo errado, né? Um dos primeiros campos que eu fiz, que a gente coletou material importante, na verdade a gente só conseguiu ter acesso ao local no terceiro dia de trabalho. Porque a gente chegou lá e na verdade o proprietário estava com muitas restrições para que a gente entrasse, né? Na verdade a gente havia entrado no local sem saber, né? E depois o cara apareceu querendo expulsar a gente da terra e chegou para expulsar com o pessoal da polícia mesmo, né? Então a gente foi expulso, depois conseguimos negociar a nossa entrada. Tem diferentes tipos de trabalho de campo. Tem aquele que você faz já para coletar um fóssil específico. Esse normalmente dá certo, você vai lá, coleta o fóssil. O pior que pode acontecer é nesse processo de coleta se fragmentar o fóssil. É raro, mas pode ser que aconteça, é imperícia mesmo, né? Agora, muitas vezes a gente faz campos exploratórios, que é justamente para ver o potencial fossilífero de uma região. E esses trabalhos de campo, frequentemente, a gente retorna sem fóssil nenhum. A gente foi, explorou o potencial fossilífero e viu que não tem potencial fossilífero. Mas é uma informação que se agrega, né? É óbvio que a gente preferiria encontrar fósseis, mas nem sempre acontece. Eu acho que a mais problemática talvez seja literalmente para um outro continente procurar os fósseis e não encontrar nem mesmo as rochas onde potencialmente os fósseis estavam. Nós estávamos procurando um tipo de rocha que na década de 40 foi retirado um material de um réptil fóssil que daria indício de uma idade da origem dos dinossauros. E tinha informação, tinha um mapa, mas na hora que chega na realidade a coisa é um pouquinho mais diferente do que inicialmente tinha pensado. E você anda dias e dias para tentar, juntando as informações que foram adquiridas na década de 40, tentando planejar como procurar essas rochas, e aí
faz parte do processo. Talvez não seja o melhor resultado possível, mas faz parte do processo e a gente acaba não encontrando nem mesmo os depósitos das rochas que deveriam estar os fósseis. Esse é um resultado negativo para a gente, mas é uma informação agregada à literatura, a informação que estava faltando, para que ninguém cometa o mesmo erro, ou talvez escape desse erro e cometa outros erros.